Bom, já está gravando, né? Então vamos dar sequência ao nosso seminário aqui do nosso programa de pós-graduação em Física e Astronomia, da UTFPR. Hoje a gente recebe uma prata da casa, né, Ana? A nossa professora aqui no programa, que vai nos falar hoje sobre dosimetria luminescente e aplicações. Eu vou fazer uma leitura aqui do resumo do currículo da professora Ana. Então, a professora Ana é nossa professora aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, desde 2017, é também docente permanente dos programas de pós-graduação em Engenharia Biomédica, o PPG-EB, e o nosso, o PPG-FA, bacharel em Física com habilitação em Física Médica pela Unicamp, em 2008, tem mestrado em Engenharia Elétrica na área de Engenharia Biomédica pela Universidade Estadual de Campinas, em 2011, e doutorado em Engenharia Elétrica na área de Biomédica, também pela Unicamp, em 2015. Trabalhou como pesquisadora associada, né, fez um pós-doc na Polônia, no Nuclear Physics Institute of Polish Academy of Science. Tem experiência nas áreas de Engenharia Biomédica e Física Médica, com ênfase em dosimetria das radiações e proteção radiológica, atuando principalmente nos seguintes temas: termoluminescência e luminescência opticamente estimulada, aplicadas à área da saúde, dosimetria pessoal e ambiental, produção e caracterização de novos materiais dosimétricos e equipamentos de diagnóstico por imagem. Então é isso, Ok. Ana. Acho que você pode colocar aí a apresentação, não está? Eu vou colocar, aí você só confirma se estão me vendo e ouvindo bem. Sim, estamos te ouvindo. A palavra está com você, Ana. Muito obrigado. Ok, Obrigado a todos aqui pela presença também. Boa tarde a todo mundo que está entrando agora. Acho que podemos começar. ok. Então, obrigada, Jaziel, pela apresentação. Boa tarde a todos, colegas e alunos do PPGFA. Então, eu vou fazer a apresentação do que eu trabalho um pouco, né? Tanto no PPGEB, mas no PPGEB mais direcionado às aplicações, como no PPGFA eu trabalho mais com a parte de materiais e física das radiações. Então, eu vou dar uma ênfase aqui para a parte de proteção radiológica e aplicações na área da saúde, principalmente física médica. E, afinal de contas, né, o que é a termoluminescência e a luminescência oticamente estimulada e onde isso aparece, né? Então, diversos materiais na natureza, tanto materiais naturais, né, digamos assim, como sal de cozinha, os dentes, minérios, eles apresentam tanto TL como OSL. E aí, para a gente conseguir aplicar esses materiais para serem detectores de radiações, e aqui a gente está falando radiações ionizantes, né? Então, aquelas que são capazes de arrancar um elétron ou quebrar átomos e moléculas, né? Eles precisam, para poder ter essa aplicação, eles têm que ter algumas características, né? Então, entra o estudo de materiais, tá? Na parte, então, a gente pode ter esse material na natureza, ele apresentando TL e OSL, mas ele precisa ser estudado e caracterizado para a dosimetria das radiações. Então, a caracterização do material é que aponta qual seria a aplicação. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que fez um barulhinho de... Acho que tinha alguém entrando, né, Jaziel? Tá tudo certo por aí? Pode ser no chat. Se tiver alguma interrupção, eu te aviso, Ana. Pode ficar tranquilo. Ah, então tá bom. Então, voltando, né, pessoal? Então, a caracterização dos materiais é que direciona as aplicações. Então, ele pode ser aplicado tanto em geocronologia, a gente vai ver um pouquinho, né? Vou falar rapidamente dessa aplicação, que na natureza, né, os dois elementos mais abundantes aí é quartzo e feldspato, e os dois apresentam TL e OSL, por isso eles são muito aplicados para datação.
Aqui eu coloquei uma foto, né, da fluorita, que é um mineral que eu trabalho muito, né, basicamente, né, é composto de fluoreto de cálcio, apresenta tanto sinal TL como SL. Na dosimetria retrospectiva, pode ser usado sal de cozinha, notas bancárias, notas de dinheiro mesmo, né? Porque elas têm uma tinta ali que apresenta luminescência. Aqui eu coloquei a foto de um dosímetro, que é um monitor de dose individual da ProRad. E aqui tem 2 modelinhos, né, de suportes para de leitura TL e OSL, que eu vou falar um pouco. Então, vamos lá. Como é que funciona a TL e OSL nos materiais? Então, aqui eu tenho os materiais para eles apresentarem tanto o sinal SL como TL, eles têm que ser cristalinos isolantes, né? Ou pode ser até semicondutor, mas vai depender de algumas propriedades. Esses materiais, eles têm na sua rede cristalina impurezas, né, ou defeitos que podem ser tanto intrínsecos como introduzidos durante o crescimento do cristal. Então, esses defeitos, eles geram. Aqui eu tenho um modelinho de bandas simplificados com a banda de condução, a banda de valência e o gap de energia. Então, esses defeitos ou impurezas, eles geram defeitos localizados aí no material, né? Que vão funcionar como armadilha de elétrons ou buracos. Aqui, buracos vamos entender como ausência de carga. Então, o que, que acontece? Chegou a radiação ionizante, tem a exposição do material. Esse material, quando exposto à radiação ionizante, a radiação ionizante ela vai transferir energia para que os elétrons possam se mover pelo material. Esses elétrons eles podem ser aprisionados nesses estados metaestáveis aqui de energia entre a banda de condução e a banda de valência. E aí, então, eu coloco aqui sempre essa figura, né, o modelinho mais simples. Então, durante a excitação e um período de latência, que é um outro estágio no material, o que, que acontece, né? Cessa aqui esse movimento de cargas pelo material. Então, o período de latência, ele é caracterizado por uma concentração de cargas aprisionadas aqui nesses níveis de energia que são estáveis. E conforme vem a estimulação aí, que pode ser tanto luminosa como aquecimento, a gente vai liberar essas cargas que estavam presas nessas armadilhas aqui entre a banda de condução e a banda de valência. Quando ocorre a liberação dessas cargas, elas podem se recombinar em centros específicos do material. Então, eu estimulei agora aqui com calor ou luz, liberei esses elétrons que podem migrar e ser aprisionados no que a gente chama que são os centros de recombinação, ou centros de cor. A hora que chegou, essas cargas se recombinam aqui nesses centros, ocorre a emissão do sinal TL-OSL. Esse modelo que eu estou falando aqui é o modelo mais simplificado, né? Que é o de primeira ordem, onde eu tenho só um nível de energia, né? Então, vamos dizer aqui, eu tenho só armadilhas em um nível de energia e um centro de recombinação. Mas, em geral, eu tenho vários níveis de energia, eu posso ter mais de um centro de recombinação. Posso ter modelos até que nem tem ordem, né? Para explicar esses fenômenos, tanto a termoluminescência como a luminescência oticamente estimulada. Então, quando ocorre a excitação e a iluminação, não vai só acontecer isso, né? Esse processo de recombinação bonitinho, acontece um monte de coisa no material. Mas, a princípio, o que a gente associa com a dose de radiação que é absorvida pelo material, né? Ou a energia depositada no material por unidade de massa? A gente vai associar a variação das cargas que estão nessas armadilhas, que são a um determinado nível de energia, que são as armadilhas dosimétricas. Então, a hora que a gente coleta esse sinal TL ou SL, a gente associa essa intensidade com essa variação aqui de cargas que foram liberadas das armadilhas, certo? Por quê? Porque essas cargas aprisionadas é que estão associadas com a dose, né, de radiação
recebida pelo material. Então, aqui nessa figura, né, a gente tem aqui, figura A, quais processos eu posso aplicar no material. Então, eu posso irradiar ele, certo? Depois eu tenho um período aqui que eu posso não fazer nada, e eu vou falar quais fenômenos luminescentes, né, ocorrem. Eu posso estimular com luz ou com temperatura, no caso da TL. E aqui embaixo a gente tem o perfil da intensidade luminescente emitida pelo material durante esses processos aqui. Então, a hora que eu estou irradiando o material, ocorre a emissão de luz. Esse processo, ele chama radioluminescência. Então, a radioluminescência, ela ocorre durante a irradiação. Então, a hora que o material ele está sendo submetido a essa excitação, né, por raio-x, por exemplo, ou elétrons, ou fótons, o que vai estar acontecendo, né? Eu tenho ali, eu dou energia para as cargas migrarem, mas elas podem se recombinar prontamente e continuar emitindo luz. Então, essa luminescência ela é chamada de radioluminescência. A hora que cessa essa excitação por raio-x, o que acontece? Eu falei para vocês, demora um pouquinho até ser atingido um período de latência, onde cessa aquele movimento de cargas no material. Então, a luminescência, depois da excitação, ela é chamada de fosforescência. Então, aqui eu não tenho nenhum estímulo sendo aplicado, certo? E ocorre a emissão de luz. Então, segundo tipo de fenômeno luminescente que pode acontecer nos materiais TL ou SL. Em seguida, eu posso aplicar, por exemplo, um estímulo luminoso. Aqui, olha, eu estou aplicando um pulso de luz constante, né? Eu posso aplicar vários pulsos de luz também, né? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Aplico a estimulação óptica, e aí o que acontece? Eu estou acessando um nível de energia, e aí eu vou esvaziando as armadilhas. Então, vai variando a concentração de cargas que estavam aprisionadas aqui, elas vão saindo e se recombinando. Então, essa curva aqui é uma curva de decaimento, porque conforme eu vou iluminando o material, vai liberando as cargas presas nas armadilhas, elas se recombinam e ocorre emissão de luz. Em seguida, aqui a gente tem uma rampa de temperatura, né? Então, é como se eu tivesse um aquecimento, vou aquecendo linearmente o material. E aí, a hora que eu vou aquecendo, eu tenho a emissão termoluminescente, que é caracterizada por vários picos aqui. Por que acontece a emissão TL? A emissão TL, então, eu vou aquecendo o material e aí eu vou ter vários picos que são característicos dos níveis de energia que eu estou acessando. Então, no caso da TL, a gente chama de energia de ativação, né? Que é quando ocorre o pico TL. Então, ele cada pico corresponde a um nível de energia dessas armadilhas que eu estou acessando com a estimulação térmica. Então, esse aqui é um resuminho, né, dos principais fenômenos que acontecem no material. Então, vamos lá. O que a gente tem, então? No caso da intensidade OSL, se a gente tivesse uma única armadilha, a gente teria aqui, ó, essa curva preta de sinal OSL ao longo do tempo. Então, conforme eu vou iluminando, eu vou esvaziando as armadilhas e a intensidade vai diminuindo, porque vai diminuindo a concentração de cargas aprisionadas nas armadilhas. Só que eu não tenho só armadilhas dosimétricas ou um nível de energia no material, né? Eu tenho mais, eu posso ter armadilhas rasas, armadilhas mais profundas, né? Então, eu tenho a influência disso tudo no sinal OSL. Então, no final, o sinal OSL, ele é uma combinação, né, de todos esses fenômenos que estão acontecendo ali. A intensidade, né, ela pode ser não só das armadilhas dosimétricas, mas também resultante de armadilhas que estão em outros níveis de energia. Aí, então, como eu falei, né, no caso da TL, conforme a gente tem aqui intensidade TL em função da temperatura,
vai esquentando o material, o que vai acontecer, né? Eu tenho aqui os picos TL, né? Então, veja aqui que a energia aqui, ó, 1 eletronvolt, 1.2, 1.4, ok? Então, corresponde a vários níveis de energia. Então, vamos lá. Os modelos TL ou SL de primeira ordem, eles consideram a probabilidade de escape. Então, o que é a probabilidade de escape, né? É a probabilidade dos elétrons ou buracos, né, escaparem, migrarem, né, pelo material. Como que é dada essa probabilidade? No caso da TL, essa probabilidade vai ser E elevado a menos E sobre KT. Então, o que vai acontecendo, né? Conforme eu vou esquentando e chegando perto da temperatura que está para acessar um determinado nível de energia, onde eu vou ter um pico, o que vai acontecendo? Essa exponencial aqui vai para 1, né? Vai ficando muito próxima aqui, né? O KT vai ficando próximo desse E, e aí eu vou aumentando a probabilidade daquelas cargas escaparem. Então, eu vou atingindo aqui os picos, certo? Então, a intensidade TL ela é proporcional à variação das cargas presas nas armadilhas. Então, eu tenho uma quantidade inicial de carga, certo? Vezes a probabilidade delas escaparem ali, né? Então, que está representada aí pela exponencial. Então, aqui eu coloquei uma curva de intensidade TL normalizada em função da temperatura. E esse aqui é um exemplo do fluoreto de lítio, mais conhecido como TLD100, que é o material TL mais utilizado comercialmente. No caso da OSL, o estímulo óptico, a probabilidade, né, de acordo com a estimulação óptica, vai ser dada pela seção de choque de fotoionização e o fluxo de fótons incidente. Então, o que vai acontecer? A seção de choque, ela depende do tipo de defeito e nível de energia. O fluxo vai depender da intensidade do estímulo. Então, o que vai estar acontecendo na OSL? Porque na OSL a gente não tem vários picos, né? Porque no caso da OSL, a gente dá um comprimento de onda específico. Então, a gente consegue restringir ali os níveis de energia que a gente está acessando, certo? Então, a gente vai estimular com um comprimento de onda ótimo. Então, a gente vai ter só uma curva de decaimento aí, né? Essa curva de decaimento é uma combinação de várias exponenciais, né? Mas a gente vai, a princípio, a gente pode selecionar o que a gente detecta ali do sinal SL com filtros ópticos, e eu vou mostrar para vocês no caso da estimulação óptica. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a intensidade OSL em função do tempo. Então, o que acontece? Se eu dou uma dose aqui, por exemplo, D1, no material, né, ele tem uma dose absorvida D1, eu vou ter aqui, ó, essa curva aqui, que vai ser dada por essa linha aqui pontilhada. Se eu dou 2 vezes a dose D1, o que vai acontecer? A área embaixo da curva, ela pode dobrar, se o material for dosimétrico. Se eu dou aqui agora, né, 4 vezes, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2N0, certo? Então, aqui mostra como que varia com a dose. Conforme eu vou aumentando a dose, eu aumento aqui, olha, eu aumento tanto a intensidade OSL inicial, como a área embaixo da curva. No caso, se eu mudo essa probabilidade de escape, como é que a gente muda, né? O que a gente pode mudar é a intensidade do estímulo. A gente não consegue mudar, então, a gente pode mudar, por exemplo, o comprimento de onda, ou mudar a potência dos LEDs ou o laser que a gente está usando para estimulação. Aí, no caso, a gente tem uma mudança aqui no formato da curva, né? Da curva de intensidade OSL. Então, em geral, como é que funciona? No caso da OSL, tanto na OSL como na TL, o que a gente associa com a dose é a área embaixo da curva. No caso da OSL, em especial, ela tem uma vantagem. Eu posso tanto utilizar a área embaixo da curva, que a gente chama de intensidade OSL total,
como eu posso usar só a intensidade OSL inicial. Então, uma das vantagens do material OSL para monitoração individual de pessoas expostas à radiação, que deve ser feita por lei, com aquele crachazinho que eu mostrei ali, né, no começo, que é um monitor individual de radiação, é que eu não apago o material, né? Então, se eu leio só o sinal inicial, eu aplico um estímulo óptico bem pequeno, de forma que o sinal fique armazenado ali, certo? Eu não apago, eu não esvazio aquelas armadilhas. Então, se, por exemplo, daqui a 3 anos, alguém me peça uma avaliação do valor, eu presto serviço de monitoração individual e, sei lá, um trabalhador que trabalha numa radioterapia, ele chega e fala assim, olha, o meu dosímetro, os meus valores desse ano estavam errados. Eu posso ir lá no material que aquela pessoa utilizou naquele ano, normalmente pode ficar guardado, né? E eu posso fazer uma releitura do material. No caso da OSL, se o monitor for com detectores OSL. Se for com detector TL, o que acontece? A hora que eu esquentei, eu apaguei o pico. Então, eu não consigo fazer uma reavaliação da dose. Então, uma das vantagens, né, da técnica OSL para dosimetria pessoal ou monitoração de trabalhadores é a possibilidade de releitura. Então, aqui eu vou começar a falar um pouquinho dos materiais, né? Como eu falei, né? Vários materiais, tanto naturais como produzidos artificialmente, apresentam a SL, TL, que a gente tem quartzo, feldspato, fluorita, né? Os materiais que compõem o nosso dente, componentes eletrônicos, né? Aqui tem uma foto do óxido de berílio. O óxido de berílio, ele é um material cerâmico, e ele é muito usado na indústria de eletrônicos como isolante, né? E aqui ele também apresenta várias propriedades dosimétricas, junto com o óxido de alumínio da Landauer, né? Que é o dopado com carbono. Esses dois são os únicos materiais comercialmente utilizados para dosimetria OSL hoje em dia. Então, as aplicações. Então, como eu falei, né? Dependendo do material, tem o direcionamento para a aplicação. Dentre as aplicações, a gente tem a datação por luminescência, que é a OSL-TL. Então, normalmente a gente fala de datação com carbono 14, né? Que todo mundo conhece. Então, o carbono 14, ele tem uma meia-vida aí, né? De 5.000 e poucos anos. Então, o que acontece, né? A gente consegue fazer datação com carbono 14 até um período aí, né, de uns 15 mil anos, 16 mil anos, né? Acima aí, em torno de 20 mil anos, você já não consegue, né, mais fazer a datação, você não consegue mais avaliar o período de tempo com uma precisão boa usando carbono 14, porque já decaiu bastante. Então, no caso da OSL-TL, a gente consegue aí até milhões de anos, tá, pessoal? Na faixa dos milhões. Então, ela é bem mais precisa. Bem mais precisa, eu digo assim, ela consegue abranger um período de tempo bem maior. Ela também é um pouco mais precisa, mas depende do material e de outras coisas, e da técnica, né, que é utilizada. Dosimetria retrospectiva. Então, por exemplo, no caso de um acidente, como teve em Chernobyl, Fukushima, ou, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar, né, mas existe os irradiadores industriais, né? Então, por exemplo, para a gente colorir pedras, essas pedras que o pessoal usa para fabricação de joias, semijoias, né? O que pode fazer? A gente pode irradiar essas pedras aí, né, com uma fonte com uma atividade bem alta, né, de cobalto, césio. E aí o que acontece, né? Existem acidentes, por exemplo, a Agência Internacional de Energia Atômica, ela tem um report lá que tem todos os acidentes que aconteceram, né, com radiação. E um deles era que um operador não viu, né, achou que a fonte estava guardada e foi fazer a manutenção na sala, e ele acabou sendo exposto a essa fonte de radiação. Então, é um caso de acidente, né?
Nesse caso, ele vai estar usando o dosímetro dele, tudo, né? Mas se ele não tivesse, poderia ser feita a dosimetria retrospectiva. Então, além de fazer a dosimetria, nesse caso, com sangue, né? Citogenética, que aí você analisa ali, né? Qual que é o número de pedaços de quebra de DNA que a pessoa teve, etc., ela pode, por exemplo, pegar o celular dela, que todo mundo carrega o celular no bolso, ou, por exemplo, cartão de crédito, chip, algum eletrônico que ela estava junto na hora do acidente. Isso no caso da dosimetria retrospectiva. Outros acidentes, por exemplo, Fukushima, né, que aí a gente teve uma área bem grande, né, de exposição, e até hoje as pessoas dessa região são monitoradas, né, elas utilizam o dosímetro, por exemplo. Dosimetria espacial. Nesse caso, então, as tripulações de voo, né, elas, em alguns lugares, elas já utilizam, já é avaliada a monitoração, mas também os astronautas, por exemplo, né? Dosimetria ambiental, né? Então, a gente tem aí vários lugares que trabalham com radiações ionizantes, então o ambiente ele tem que ser monitorado, assim como as pessoas, né? Então, tem a dosimetria pessoal, que é quando a gente tem o caso de exposição ocupacional. A gente diz exposição ocupacional para todos os indivíduos que podem ser expostos à radiação devido ao seu trabalho ou ocupação profissional. E aí as aplicações agora na parte clínica, né, que eu vou falar um pouquinho delas nesse trabalho. Então aqui eu tenho um diagrama, né, de como é que funciona um leitor OSL. Basicamente, a gente, tanto o OSL como o TL, né, eles têm um sistema muito parecido. Aqui eu tenho, desculpa, não é o OSL, é o TL. O que a gente tem, então? A gente tem uma fotomultiplicadora, que é um detector de luz. Na frente da fotomultiplicadora tem um conjunto de filtros ópticos, e aqui eu tenho o sistema de estimulação térmica. Então, eu tenho uma placa de aquecimento, vou aquecendo o material, ele vai emitindo luz, passa por um conjunto de filtros ópticos, ou para selecionar o comprimento de onda específico, né, que a gente quer avaliar do material, ou então para limitar a quantidade de fótons que estão atingindo a fotomultiplicadora, porque ela é bem sensível. Esse sinal, então, detectado pela fotomultiplicadora, ele pode ser amplificado e depois amostrado. Então, aqui tem um sisteminha simples da Harshal, né, que a gente tem uma gavetinha aqui onde são posicionados os detectores, e aí aqui é amostrado, por exemplo, o sinal TL. No caso da OSL, é bem parecido. O que difere é que, em vez de calor, a gente vai ter uma fonte ótica. Então, eu posso usar um conjunto de filtros ópticos para selecionar qual que é o comprimento de onda ótimo de estimulação do material. E aqui eu tenho um conjunto de filtros ópticos também na frente da fotomultiplicadora. Agora, a função dele, além de talvez limitar a quantidade, a intensidade de luz que chega na fotomultiplicadora, ele vai ter a segunda função, que é separar o comprimento de onda emitido pelo material, o sinal SL, do comprimento de onda emitido pela fonte luminosa. Então, esse aqui aqui a gente tem dois modelinhos, né, de leitores OSL. A gente está fazendo um aqui na UTF, no modo pulsado, né, está encaminhando aí com um aluno de mestrado do PPGFA. Esse aqui é o MicroStar, né? Ele é o mais famoso dos portáteis, né? A gente encaixa aqui essa caixinha. Dentro dessa caixinha a gente tem um conjunto de detectores. Coloca aqui dentro da caixinha, fecha e vai girando esse botãozinho aqui e vai acessando cada posição que está o detector e vai estimulando ele com luz. E aqui dentro tem uma fotomultiplicadora e todo aquele aparato que eu expliquei para vocês. Esse aqui é um outro leitor, que é o da Dosimetrics, que é de óxido de berílio, baseado só em óxido de berílio.
esses dois, pessoal, eles só permitem ler ou o óxido de alumínio ou o óxido de berílio. Não dá para utilizar com outro suporte ou com outro material, só com das marcas da empresa. Esses aqui são os mais robustos e aí eles são os automatizados. Os automatizados, eles trabalham tanto com TL como com OSL e eles podem ser utilizados aí para leitura de qualquer material TL ou SL, né? A princípio, o riso, por exemplo, ele foi construído para a área de datação, né? E hoje em dia ele é aí o comercial que a gente tem para estudo de materiais TL ou SL mais utilizado. Além de ter a fotomultiplicadora, ela fica posicionada aqui, vocês estão vendo o LED azul ligado, ele tem duas fontes de radiação embutidas, né, para fazer a irradiação do material. E eu vou explicar por quê, né, porque a gente precisa caracterizar esses materiais. Então, vamos lá. Uma das aplicações é a geocronologia e datação. Então, a TL e a OSL, elas são métodos absolutos, né? A gente pode utilizar tanto para avaliar a idade, né, como para autenticidade, né, de peças, né? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Vou dar esse exemplo aqui, por exemplo. Então, eu tenho essa peça aqui de cerâmica, né? Ela estava enterrada durante muito tempo. O que aconteceu, né? A hora que a cerâmica é produzida, a gente tem a queima da cerâmica. Então, a hora que a gente aquece a cerâmica, é como se a gente tivesse esvaziado todas as armadilhas que tem naquele material, certo? Aí, a hora que esse material fica enterrado, o que acontece? O solo, ele tem ali, né, os materiais, né, de origem natural, né? Aí a gente tem o radônio, certo? O tório, toda essa série que vai fazer o quê? Esses materiais, eles vão irradiar essa peça que estava enterrada. Então, ela fica durante muito tempo sendo exposta à radiação do solo. Então, o que acontece? Elas armazenam uma dose de radiação. A hora que eu vou ler, então eu posso pegar uma amostra bem pequenininha, normalmente esse método, né, que eles usam para autenticação é o single grain, né, então você não pega um pedaço muito grande da amostra, não danifica nem nada, né, então é uma porção bem pequena e você aquece. Então, se esse material aqui, ele apresentar, por exemplo, um sinal TL, significa o quê, né, que ele é autêntico. E aí eu posso fazer uma estimativa, né, da idade do material. Fazendo o quê? Eu vou lá no lugar onde esse material estava enterrado e eu meço qual que é o nível de radiação. E aí eu li essa peça, né? Aí eu faço o quê? Eu vou lá, irradio ela. A hora que eu li, eu tenho qual que é o valor da dose, né, que eu tinha ali, qual que é a intensidade TL. Eu fui lá e medi a taxa de dose naquela região que estava enterrada. Então, eu sei quantos, por exemplo, grays por ano, né? Que aqui está dose anual. Aí, o que acontece? Eu vou lá e pego aquela amostra, eu fiz a leitura, eu apaguei. Aí, eu começo a irradiar ela com vários valores de dose e ler. Então, faço um conjunto de leituras. A hora que ela começa, ó, a saturar, apresentar essa curvinha aqui, que para de responder, aqui a gente tem intensidade TL em função da dose. A hora que ela para de responder linearmente, significa o quê? Que eu já saturei o material, ele não acumula nenhuma dose ali. Então, o que eu faço? Para esse valor aqui, eu vou lá, eu tenho a dose acumulada, eu divido pela taxa de dose e eu consigo estimar qual que é a idade daquela peça, por exemplo, tá? Então, o que significa, né? Ah, mas a pessoa pode falsificar. Ela pode, só que o que acontece, né? Ou você tem que ter acesso a uma fonte de radiação com uma atividade muito alta, né? Para expor a essa dose. Então, para vocês terem uma ideia, aqui a dose é de 194 grays. Os tratamentos radioterápicos, hoje em dia, eles são fracionados com doses de até 20 grays, né?
20 e poucos grays. Então, é na faixa de 100 grays. Então, você não tem uma dose dessa magnitude num tratamento radioterápico. E para você ter acesso a essas fontes de radiação, lógico que você tem que ir no lugar. Mas tem outra sacada. Quando o material ele acabou de ser irradiado, o que vai acontecer? Normalmente, o pico, ele vai apresentar aqui picos de baixa temperatura, porque eu falei, ele não tem só armadilhas que estão numa temperatura mais alta, pode estar também em temperaturas mais baixas. E se não passou um tempo longo, o que acontece? Esses picos aqui, eles não somem de baixa temperatura. Então, o que significa, né? Se eu acabasse de irradiar os picos de baixa temperatura ali em 50 e 100, eles ainda aparecem. Depois de um tempo longo, devido à temperatura ambiente, esse material aqui, ele vai esvaziando esses picos de baixa temperatura, só fica os picos de alta temperatura. Então, esse é um jeito, né, de você verificar se é autêntico ou não. Aqui eu tenho outro exemplo, né, que eu sempre dou nas apresentações, mas eu vou pular ele hoje, né, que é a datação, por exemplo, né, você quer avaliar a idade, né, ou se teve revolução de alguma região, né, então você faz a coleta em várias profundidades ou em várias camadas, né, se tiver várias camadas, para eu saber a idade de cada uma dessas camadas, faz do mesmo jeito, né. Passar meio rapidinho aqui por essa parte, que eu já vi que eu já falei 30 minutos aqui, eu queria dar um exemplo diferente, né, para vocês. Então, vamos falar da caracterização dos materiais, né? Então, o que acontece? Para eu saber qual que é a aplicação, eu tenho que caracterizar eles, tanto a resposta de dose, né, a dose-resposta, então, qual que, na monitoração individual de trabalhadores que podem ser expostos à radiação, então, a dose, a gente tem um limiar ali, né, que deve ser respeitado. Então, nenhum trabalhador deve ser excedido um determinado valor de dose que é dado por lei, né? Então, tem esse valor tabelado. O que acontece, né? Por exemplo, trabalhadores da radioterapia ou do radiodiagnóstico, né, do diagnóstico por imagem. Um tubo de raio-x para aplicações médicas, odontológica, mamografia, a máxima diferença de potencial que você tem aplicada ali, assim, estourando, no caso do diagnóstico por imagem, é uns 200 kV, ou seja, a energia máxima produzida ali vai ser em torno, né, de 200 keV dos fótons, né, aproximada. Então, eu tenho que conhecer a resposta em energia dos materiais que eu vou utilizar para essa faixa de energia. Então, veja aqui eu tenho a resposta em energia relativa a uma fonte de cobalto 60, né? Para vários materiais comumente aplicados à endosimetria. Então, eu tenho a fluorita natural, que ela já é utilizada aí há mais de 40 anos para dosimetria. O sulfato de cálcio com disprósio, que é fabricado aqui no Brasil, inclusive no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, no IPEM. O óxido de berílio, que é o mais famoso, né, é o segundo material mais famoso com o OSL, ele já foi utilizado lá na década de 40, se eu não me engano, inclusive pelo CERN, para dosimetria pessoal. O fluoreto de lítio, que é o material TL mais utilizado, tá? Então, o que acontece? Olha, veja aqui que, no caso, vamos pegar o óxido de alumínio, que é o OSL mais utilizado. Vocês podem ver que, para fótons aqui, até uns 40, o que acontece? A resposta em energia, ela é bem parecida, tá todos os pontos aqui na mesma linha, né? Agora, se eu vou aumentando a energia, o que acontece, né? Essa resposta aqui tem essa curvinha aqui em ombro. O que acontece isso, né? Normalmente, a gente calibra os detectores para avaliação de dose pessoal numa fonte bem conhecida, porque aí tem os padrões primários e secundários, né? Tem norma para cada um dos feixes de radiação que a gente usa para fazer
a resposta em energia do material. Então, o que acontece? Aqui, essa resposta é para o cobalto 60, porque normalmente os detectores, os dosímetros, eles são calibrados com a energia do cobalto, mas o trabalhador, ele não está exposto à energia do cobalto, ele está exposto o quê? A fótons de baixa energia. E aí, o que a gente tem que fazer, então? Aplicar um fator de correção de acordo com a energia que o detector foi exposto. Então, precisa conhecer essa propriedade do material. Então, esse é um jeito, né? Além disso, né, quando a gente tem, a gente vai considerar dosimetria espacial, ou aqui no Brasil não se tem ainda, né, que é a protonterapia, já é comum em outros países, né, é bem utilizada, tanto na Europa, Estados Unidos, já é bem aplicado os tratamentos com próton, né, inclusive eles são até melhor que com fótons, né, dependendo da localização do tumor. O que acontece? Eu preciso caracterizar esses detectores de acordo com a resposta a partículas, né? Então, ele responde diferente para partículas ou para fótons. Então, ó, aqui eu tenho o óxido de berílio, triângulo, e aqui eu tenho a fluorita, quadradinho. O que acontece? Ó, veja que para fótons do cobalto, tá aqui, certo? Quando eu venho para prótons, a resposta do detector cai um pouco. Então, essas coisas a gente tem que levar em consideração, se ele tem sensibilidade para o tipo de partícula e para a energia que eu estou avaliando. Outra propriedade que tem que avaliar na caracterização de materiais é o fading, né? Então, para as aplicações em dosimetria médica e monitoração individual, a gente não pode ter um fading, que é um decaimento do sinal ao longo do tempo muito grande. Por quê? O que acontece? Eu irradiei aqui o material no dia 0. Aí, no dia seguinte, o sinal dele, ó, no caso da fluorita, já caiu aqui para 30%. Essa aqui é fluorita com sal. No terceiro dia, ela já está aqui, ó, quase em 20%. Aí, a partir do terceiro dia, não muda mais o sinal do material. Então, ok, eu posso usar esse material, só que eu não posso irradiar e ler. Eu tenho que esperar 3 dias para o sinal estabilizar, porque ele tem esse decaimento do sinal aqui ao longo do tempo. Tem materiais que eles continuam decaindo. Ao longo de um mês, ele ainda tem esse decaimento do sinal OSL, né? Então, aqui eu vou mostrar alguns exemplos, né? Algumas aplicações. Então, por exemplo, né? Eu falei da dosimetria retrospectiva. No caso de Fukushima, né? As pessoas ainda estão sendo monitoradas. O que a gente pode utilizar para fazer a dosimetria de pessoas que não utilizam dosímetro, né? Sem falar da citogenética. A gente não vai arrancar um pedaço do dente da pessoa, né? Então, a gente pode pegar o celular dela, por exemplo. Aqui a gente tem intensidade TL em função da temperatura para vários modelos, né, de tela de celular, aqui nesse caso, né? Então, tem para o iPhone, para o Galaxy, tá? Então, a gente vê aqui, olha, que todos eles apresentam um sinal TL quando expostos a 1 Gray, a essa dose de radiação. O Gray aqui é joule por quilograma, tá, pessoal? Então, eu poderia, por exemplo, fazer essa avaliação a partir dos celulares, né? Então, aqui o sinal OSL, né, do iPhone, né, a gente vê, tem uma curva bem bonita, né, de decaimento. Eu posso utilizar também notas bancárias, né, então esse aqui é o ZOST, né, que é o dinheiro polonês. Então, eles fizeram aqui a dosimetria, né, irradiaram essa nota com 1 Gray, então dá para ver aqui, né, a gente chama de background, o sinal dele sem irradiar. Então, a gente vai lá, sem irradiar, ele tem essa curva vermelha aqui, aí o sinal inicial mais 1 Gray, né, então é o sinal da dose absorvida, mais o que já tinha armazenado na nota, né, então aqui está essa curva A.
aqui, por exemplo, é essa dosimetria retrospectiva com sal de cozinha. Então, o que acontece, né? A gente vê aqui que o sal, ele tem, né, os picos TL, né? A gente tem várias amostras, a intensidade TL em função da temperatura. Nesse caso, está dividido pela massa do material, tá? Para normalizar pela massa. Aqui é 1 Gray a dose. Então, são várias categorias aí, né? Então, dosimetria espacial, a gente tem que caracterizar para diversos tipos, né, de partículas, né? Então, aqui a gente vê hélio, carbono, certo? Prótons. Então, veja que, dependendo do tipo de partícula que eu irradio, muda o formato da curva OSL. Então, em campos mistos de radiação, né, locais onde tem mais de um determinado tipo de partícula, é interessante fazer o estudo do formato da curva, né, para a gente poder estudar o campo de radiação. Então, vocês vejam aqui que são as partículas aqui, né, no caso da partícula beta, por exemplo, está o sinal normalizado, tá? Então, veja aqui que ela decai mais devagar, com carbono, silício e ferro decai mais rápido. Tá? Então, a gente pode estudar o formato da curva fazendo, por exemplo, uma deconvolução, né? Dessa curva aqui. E aqui a gente tem a eficiência, né, para diferentes tipos de partícula. Então, veja, e aqui a gente tem o LET, né? Então, assim, de modo bem grosseiro, o que é o LET, né? É a energia por unidade de trajetória aí que a partícula está percorrendo. Então, o que a gente vai ter aqui, olha? No caso de prótons, né, a gente tem aqui os quadradinhos, né? Esse detector, que é o Luxel, o óxido de alumínio, ele é bem mais eficiente para detecção de prótons do que, por exemplo, essas outras aqui que estão aqui embaixo, ferro, né, nesse caso. E varia com o LET, tá vendo? Ó, vai caindo com o LET, conforme aumenta o LET da radiação. E vamos falar da monitoração individual, né? Então, no caso da monitoração individual, o que se avalia é uma grandeza operacional, né? Que a gente chama aí na proteção radiológica, né? São os equivalentes de dose. Então, a gente não consegue medir diretamente a dose na pessoa, né? Não tem como a gente pegar um pedaço, até tem, né? Pegar um pedaço da pessoa e fazer a dosimetria. Então, o que a gente faz? A gente coloca um monitor de dose nela, né? Então, não é a dose que ela recebeu em si, mas é o equivalente de dose. Então, na proteção radiológica, a gente tem as grandezas de proteção, que são grandezas limitantes, né? Elas vão dar quais são os limites superiores, né, para a exposição das pessoas, dos trabalhadores e de indivíduos do público, né, que possam estar transitando em áreas controladas. A gente tem as grandezas físicas, né, que são as grandezas que a gente utiliza ali, coeficientes de conversão, para avaliar, por exemplo, ou mede, né, para avaliar o equivalente de dose pessoal, que é o HP, e a gente tem as grandezas operacionais, que são os equivalentes de dose. No caso, por exemplo, né, dos trabalhadores da saúde, e no diagnóstico por imagem, né, aí eu vou falar no diagnóstico por imagem aqui, sem destacar técnicas intervencionistas, por exemplo, como cateterismo, né, onde o médico fica perto do tubo de raio-x e aí eu tenho que avaliar o equivalente de dose no cristalino, né, da pessoa. Então, eu vou falar só para os que a gente mais conhece, né, mamografia, raio-x convencional, tomografia. O que acontece? Essas pessoas têm que utilizar um dosímetro que avalie a grandeza operacional HP10, né? E aí, o que acontece? Existe norma que manda a gente fazer os testes de desempenho desses monitores. Então, toda empresa, para prestar esse tipo de serviço, ela tem que ter
tem que ter esses testes, né, dados por uma norma específica da IEC feitos, e ela tem que ser certificada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, é um processo bem controlado, eles fazem testes cegos também, né? Então, eles irradiam com uma determinada dose de energia, um dosímetro de uma empresa. Aí, esse dosímetro é irradiado e volta para a empresa. A empresa tem que dizer qual que é a faixa de energia e dose, né, que esse dosímetro foi irradiado. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, eu fiz um dosímetro, né, durante o meu doutorado, que era baseado no óxido de alumínio e no fluoreto de lítio. E eu também fiz um outro que era baseado no óxido de alumínio e no óxido de berílio. E um terceiro que era baseado no sulfato de cálcio e no óxido de berílio. Então, eu fazia a combinação de dosímetro usando tanto um detector TL como SL. E aí eu vi aqui, ó, esses limites intracejado é o valor máximo e mínimo que o detector tem que apresentar no teste. No meu caso, todos eles, né, exceto esse primeiro, ficaram dentro desses valores, né, limitantes. Mas veja que a resposta, ela varia bastante com a energia. Por quê? Porque os materiais, eles têm resposta energética diferente, né, para cada valor de energia. Aqui, então, está um exemplo das aplicações em dosimetria. Então, esse aqui é um planejamento de radiocirurgia. A gente colocou aqui como se é um trabalho de mestrado de uma aluna minha, Michele, né, no PPGEB. A gente colocou como se o paciente tivesse um tumor aqui nessa região aqui da cabeça, do cérebro. E aí, o campo que esse paciente, o campo de radiação aqui é bem pequeno. Na radiocirurgia, né, pessoal, é de alguns centímetros quadrados. Nesse caso, se eu não me engano, era menor que 2 centímetros quadrados o campo. Então, o que acontece? No caso da radioterapia, você não pode errar, né? Qualquer milímetro que você erra, ou qualquer dose que você dê a mais, você está perto de estruturas aqui, por exemplo, no caso do cérebro, onde a pessoa pode ter um dano, né, ali um efeito permanente, né? Então, o controle de qualidade ali, né, ou a garantia de qualidade, ela tem que ser cumprida em todos os estágios do tratamento, e a dose, antes de ser aplicada no paciente, ela tem que ser checada 2 vezes. Então, é recomendado fazer esse double check das doses. Como que ele é feito normalmente, né? Então, a gente tem o sistema de planejamento, é feito o planejamento do tratamento do paciente. Então, o físico vai lá, delimita o campo de radiação, um médico fala qual dose tem que ser aplicada no tumor, né? Então, aí o físico faz os cálculos, faz o posicionamento baseado nas imagens tomográficas do paciente, e aí o que acontece, né? Antes de aplicar no paciente, é feito um controle de qualidade. Esse controle de qualidade, ele vai checar qual que é a dose, né? Se a dose que eu prescrevi aqui, que o sistema de planejamento está me mostrando, é a mesma dose que vai ser entregue. Então, o que eu faço? Eu utilizo uma câmera de ionização, nesse caso aqui é uma bem pequenininha, chamada pinhole, né? Que o volume sensível dela é bem pequenininha. Eu posiciono ela num fantoma, que ele simula as propriedades, então, aí, né, de um tecido biológico. Esse aqui é equivalente à água, né? Então, veja aqui que são várias placas aqui, né, de polimetilmetacrilato. Eu posiciono a câmera de ionização aqui dentro e eu faço a projeção do campo que eu aplicaria no paciente aqui em cima, nessa região. E eu vejo se a dose que a câmera de ionização está mostrando é a mesma, né, que o sistema de planejamento está dando. Então, esse é um jeito de checar a dose. E aí, o segundo cheque da dose tem que ser feito durante o planejamento, para ver se realmente aquela dose está se mantendo, né? Se o posicionamento do paciente está adequado e etc.
Então, vejam aqui, ó, que quando eu utilizo a câmara de ionização, o que acontece? Eu tenho que ficar procurando onde está o ponto quente, né? Que o valor de dose aqui, vocês estão vendo essa curva aqui de cores, né? Ela vai corresponder conforme mais quente a cor, maior é a dose, né? Então, a dose prescrita está aí, né? Nessa região do vermelhinha. Lógico que a gente vai ter um campo de radiação, a gente projeta, faz o tratamento para ser dado num volume específico. Mas sempre, né, as regiões adjacentes vão receber ali uma dose espalhada, tá? Então, a gente chama de dose periférica, né? Então, o que acontece? A gente vai procurando ali com a câmara de ionização e verifica, né? Nesse trabalho, eu desenvolvi aqui folhas detectoras de fluoreto de cálcio em folha, e aí eu consigo fazer um mapeamento 2D. Então, o que a gente fez, né? A gente colocou, vocês estão vendo esse tubinho aqui? Dentro desse tubinho tinha uma tirinha desse material aqui em folha, né? Então, eu coloquei aqui dentro de um Phantom, é uma cabeça mesmo, né? Esse aqui é um Phantom antropomórfico, vocês veem que a imagem dele, ó, simula todos os tecidos humanos, né? Ele tem um esqueleto, é real, né? Ele tem dentes e tudo, né? Então, as condições de atenuação e interação da radiação com o meio são muito parecidas, né? Com o que se tem com um paciente real. A gente posicionou aqui, dá para tirar um pedacinho, ele tem uns orifícios aqui preenchidos que dá para tirar e colocar aqui, por exemplo, um detector. Então, eu coloquei uma tira aqui dentro, nessa região. Além disso, eu peguei aqui uma placa, a gente posicionou, em vez da câmara de ionização, posicionou a tira também aqui nessas regiões onde ficaria a câmara de ionização. E colocou ele aqui, ó, vocês estão vendo, tem um acelerador linear, só está aparecendo o gantry dele aqui, né? Mas vocês vejam que é feito um posicionamento aqui com um sistema de lasers, tudo, né? Para a gente usou o suporte ali que imobiliza, por exemplo, a cabeça do paciente, aí no nosso caso, o nosso paciente Phantom, né? E eu fiz a leitura das tiras num leitor aqui, OSL, no modo pulsado, que tem lá na USP. O que eu estou tentando construir aqui na UTF é bem parecido com esse. E aí, aqui, ó, tá um mapa de dose, que a gente tem a dose medida, né, com essas folhas detectoras. Então, como é que funciona, né? Eu tenho aqui a dose de tratamento, então a gente simulou 3 tratamentos aí, né, com 300, 600 e 2.100 centigrays, então a dose máxima de tratamento foi 21 grays, né? A dose medida na câmara de ionização. Veja que essa dose de tratamento e dose máxima significa o quê? A dose máxima. Veja que aqui, ó, não é uma única dose na região, né? Eu tenho uma distribuição de dose nesse volume. Então, pode ser que essa dose, ela seja, eu posso ter pontos onde eu vou ter uma dose maior que a dose de tratamento. Se a gente faz uma varredura só com a câmara de ionização, ela integra a dose num único ponto. Agora, se eu utilizo uma folha, por exemplo, eu consigo ver a distribuição da dose, que foi o que a gente viu aqui, ó. Com a dose vista na folha OSL, eu consigo ver, inclusive, as doses máximas, né? Eu tenho aqui, ó, 740, eu tenho a dose máxima aqui é 2.300, eu tenho 2.500, 2.600. Então, a gente consegue enxergar essa distribuição de 2D, né? O campo de radiação sendo aplicado no paciente. Então, aqui é só para vocês verem o equipamento, né? Esse aqui é dose periférica, né? Então, a gente aplicou um tratamento na cabeça e viu qual que era a dose que chegava em órgãos sensíveis, né? Então, às vezes, a gente recebe alguns pedidos de estudo de dose. Então, esses dias tinha uma paciente grávida que precisava ser submetida à radioterapia. E o físico do local me ligou e falou assim, será que você pode fazer a dosimetria embaixo da blindagem que a gente vai colocar no abdômen da paciente? Por quê? Porque a dose no feto não pode ultrapassar um determinado valor ali, se eu não me engano, é 1 milisievert. Então, aí a gente
faz com detectores, né? Faz uma simulação da barriga, né? Da paciente, coloca o antropomórfico para simular as condições reais de espalhamento, né? Da radiação no paciente e blinda aqui, né? Coloca placas de chumbo, por exemplo, né? E mede o quanto que está chegando embaixo, né? Dessas placas de chumbo. Então, aqui, só que nesse caso aqui eu estou mostrando um estudo de dose periférica em várias regiões do corpo humano, né, cristalino, né, tireoide, mama, abdômen e gônadas, né, então é em 2 tratamentos com 2 equipamentos diferentes. O que acontece, né, dependendo da estrutura aceleradora, eu posso ter mais ou menos radiação espalhada fora do campo de tratamento, então essas doses periféricas é importante quantificar, né, aqui, por exemplo, na radiologia veterinária, né? Então, na radiologia veterinária, em alguns casos, o veterinário tem um equipamento móvel, então ele vai e pode fazer esse exame no local onde ele estiver. E às vezes ele segura, né, o tubo de raio-x que eu estou mostrando aqui, portátil, com a mão. E aí, o que acontece? Se ele não tiver, por exemplo, com o equipamento de proteção, ele vai receber uma dose muito alta, né? Então, por exemplo, né, o limite aqui, né, que eu peguei de dose mensal para um indivíduo ocupacionalmente exposto, né, para ele não ultrapassar a dose anual, ele teria que receber aqui, ó, 1,7 nessa região dos olhos, no tórax 1,7 também, e na mão em torno de 42. E aí a gente fez essa avaliação, né? Então vejam aqui, né, que se a gente tiver um equipamento e a pessoa tiver sem proteção, todos esses valores aqui são ultrapassados, né? No caso do operador. E aí a gente fez também esse mapeamento para a mão do operador, aqui foi utilizado OSL de óxido de berílio, né? Nesse estudo. E é isso, pessoal. Vou parar aqui para vocês fazerem perguntas, né? Que eu acho que eu falei demais hoje. Não falou muito não, Ana. Estamos em tempo. Bom, primeiro vamos agradecer a Ana. Gostaria de convidar todos para abrirem aqui os seus áudios para a gente agradecer a Ana. Muito obrigado, Ana, pelo seminário. Vamos lá, pessoal. Liguem aí o áudio. Ana, muito obrigado pelo seminário. A gente vai abrir para as perguntas. Quem não queira falar, a oportunidade. Quem não queira falar pode colocar aqui no chat, que eu leio para a Ana. Os experimentais aqui da plateia, por favor. Nenhuma pergunta, pessoal? Pessoal, não tem perguntas. Eu só quero agradecer mesmo, professora. Ela é minha orientadora. Então, professora, eu achei incrível o seminário e eu fiquei mais interessada ainda na parte de dosimetria e, sei lá, desenvolver logo a pesquisa, né, nessa parte do TL, do SL. Muito obrigada mesmo. Esclareceu muitas dúvidas com relação à radioterapia, ao como que funciona o TL, o que é o SL. E vamos aprender aí, né? Obrigada, professora. Legal, Pamela. Obrigada. Obrigado, Pamela. Oi, Emilson. Emilson, por favor. Eu tenho uma pergunta, Ana. Seguinte, quando você mostra um dos primeiros slides que você mostra a irradiação, aí você mostra o ligar a luz, aí acontece aquele decaimento e tal. É o de baixo, o slide 3. Esse. Aí, nesse gráfico, o que está sendo colocado é o seguinte: você pode fazer tanto o SL quanto o TL, certo? Exato. Não é que para você fazer o TL, você precisa ter feito o SL antes. Não. É só ilustrativo, né? Isso, é só ilustrativo. Tá. Em alguns materiais, viu, Emilson? Por exemplo, no óxido de berílio, o que está associado com o sinal OSL é o pico TL que está
acima de 400. E ele tem um pico TL em 250 também. Então, eu posso fazer uma leitura TL do material e depois fazer uma leitura OSL. Tem material que eu posso fazer os dois, tem material que não. Tá. Porque eu tenho uma dúvida, quando você mostra o gráfico do slide 5, como é que a gente consegue associar essa temperatura com esse 1 electron-volt? Por exemplo, você tem um pico aí, TL, em 125 graus, como é que você associa isso com 1 electron-volt? Então, isso aqui eu mostrei só logo quando você irradia o material, você vai ter. Então, aqui eu mostrei no caso do fluoreto de lítio, eu tenho só um pico, né? Só que esse pico não é só um pico. Isso aqui são 3 picos. É o pico 3, 4 e 5 que forma o pico dosimétrico. Tá, que então, tem uma convolução dos espectros. Tem aí uma convolução, exatamente. Aí, quando a gente vai fazer esses estudos, a gente faz uma deconvolução, né? Então, a gente faz um ajuste, né? Faz uma modelagem mesmo, né? Eu decomponho... Normalmente, a gente, quando utiliza esses modelos de primeira ordem, né? Decompõe em 3, 4 exponenciais, e aí a gente vai vendo esses parâmetros que eu mostrei aqui, né? A gente tem temperatura, né? Vai fazendo pela exponencial mesmo e associando, né? O parâmetro da exponencial com esse E sobre KT, né? Tá. E aí eu tenho mais uma pergunta. Pode falar. Mais para frente um pouquinho, quando você mostra os detectores e tudo, o slide 8. Uma coisa que eu estava vendo no seu seminário, o slide anterior, esse. Estava vendo seu seminário, aí eu estava pensando assim, tá, tem vários tipos diferentes, de vários materiais, etc. Mas a gente pode fazer alguma correlação assim? Um detector de fluorita, ele funciona melhor, por exemplo, para raio-x. Um detector de não sei o que funciona melhor para medir a dosimetria do cobalto 60. Existe essa classificação, tipo, esse é melhor para esse é melhor para esse é melhor para esse? É exatamente isso que é feito, né? Então, por exemplo, o óxido de alumínio, né? Eu vi ali que ele tem uma eficiência para próton de baixo LET, então eu utilizo ele nessa faixa. O TLD, se eu não me engano, é o TLD 700. É um fluoreto de lítio que tem lítio 7, que é sensível a nêutrons. Então, o pessoal que trabalha na parte de aceleradores ou que trabalha com nêutrons, né, as usinas, tudo, eles utilizam monitores que têm o TLD 700. Tá. Depende, né? O pessoal que trabalha, por exemplo, né, na mineração. Então, a gente tem os radionuclídeos de ocorrência natural. E aí você tem que fazer o estudo, né? Se o material ele é sensível para aquele tipo de radiação que a pessoa está sendo exposta, né? Tá, se ele é, por exemplo, sensível à radiação do radônio, por exemplo. Exatamente. Então, o sensor, ele é seletivo mesmo em relação a qual radiação está atuando nele. Exatamente. Aí você tem que caracterizar, dependendo do que você achou na caracterização, você direciona a aplicação. Tá. Então, a gente pode falar, então, que um dosímetro, ele faz uma medida de dose, mas ele faz a medida de dose de alguma radiação específica. Exatamente. Exatamente. Tem materiais, então, por exemplo, né, aqui em Curitiba a gente já tem, né, o ciclotron, né, para produção de radioisótopos. Então, eu estava conversando com o Marcos, que até está no PPGFA, meu aluno, ele falou que lá eles estavam mudando a empresa deles de dosimetria, né, e a dosimetria vai ser feita pela Landauer. Então, para fótons, eles vão utilizar isso aqui. Para nêutrons, é detector de traço, é um outro tipo de dosimetria, e eles nem fazem essa medida aqui no Brasil, né? Ixi. Eles mandam para fora para avaliar. Tá. Então, depende do tipo, né? Dependendo da energia dos nêutrons, né? O detector nem responde, né? Tá bom. Eu nunca tinha visto essa datação usando sem ser carbono 14, eu achei bem interessante. Obrigado.
Carbono 14 é 15 o clássico, a 20 né? mil anos, né? É o que todo mundo conhece, né? Mas só é até 15, 20 mil, né? Isso tem a ver porque você, depois de 3 meia-vidas, você já está com uma intensidade baixíssima. Já decaiu É quase por isso tudo, que é né? 15 mil, né? Exatamente. A Porque meia-vida é 5.600, 5.600 e 700, né? Anos. Uhum. Então, decaiu 3 meia-vidas, né? Já era, né? Tá. Agora, a última pergunta, eu prometo que é a última. Aquele objeto que você mostrou lá, só não entendi uma coisa. Ele tem aquela idade de 147 mil anos? Ou ele é 200 antes de Cristo? Ou de cerâmica, aquele... Esse aqui é entre 200 a 500, né? 200 antes e 500 depois, né? Tá. Agora, esse aqui que eu mostrei, eu só usei para exemplificar, né? Mas é a datação Tá, eu daqui do confundi, Rio eu não Claro prestei e atenção, tá. Pirassununga. Eu não prestei atenção, achei que esse gráfico era relativo à medida daquele É bichinho que lá, tá eu bom. quis passar meio rápido, né? Mas é a datação de vários pontos que eles pegaram aqui, né? De terra Onde mesmo, tinha isso, tá bom. exatamente. Legal, porque eu falei, nossa, essa cerâmica aí tem não sei quantos mil anos, meu Deus. Legal na datação é que, assim, às vezes, né, tem algum evento geológico, revira, né? Então, você acha uma idade maior embaixo, né? Então, significa que teve algum evento ali, né? Tá, legal. Obrigado, Ana. Foi muito De legal. nada, eu que agradeço as perguntas. Não sei se alguém tem mais perguntas. Mais perguntas, pessoal? Comentários? Bom, se não, então a gente agradece mais uma vez a Ana. Ana, muito obrigado pela disponibilidade, Eu que agradeço. pelo tempo aí dedicado a nós. Eu vou só fechar aqui a Acho que o gravação. Glauber estava com o microfone aberto, eu não sei se ele ia perguntar alguma coisa. Perdão. Não, professora, se abriu, então foi alguma coisa que deu bug aqui. É que eu vi seu microfone piscando. Aí eu achei que você queria. Não. O pessoal está pedindo a lista aqui. O Guilherme, muito obrigado, professora. Um seminário muito interessante. É muito bom saber que sempre há um conhecimento a ser adquirido. Também conhecer mais sobre o assunto sempre será muito importante, principalmente para nortear as pesquisas em andamento e futuras. Obrigado, Guilherme, então, pelo comentário. A lista de presença está aqui no chat. Quem não colocou, por favor. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Tem um pessoal que está fazendo já a matéria comigo, né? Então, algumas coisas eles já viram, né? Acho que o Guilherme, o Glauber, viram mais a parte fundamental, assim, da TLOSL. Mas, Sim. ok, obrigada.